Uningá, que o futuro é aqui. Ainda nos índices financeiros, a gente vai discutir agora na parte 2, discussão dos índices, que é trabalho com os quocientes. Aqui significa o seguinte: a gente vai avaliar a divisão de contas do ativo, do passivo e do DRE com algumas informações básicas. Nós temos aqui alguns grupos de indicadores. Primeiro, a liquidez. Sempre que vocês forem trabalhar com liquidez, pensem o seguinte: liquidez significa se você consegue pagar suas contas ou não. No caso, a empresa. A empresa tem capacidade de pagamento ou não? A resposta é clara. Sim, consegue pagar. Não, não consegue pagar. Como é que você sabe disso? Eu comparo dinheiro com conta. A ideia é bem simples. Se eu tenho mais dinheiro que conta, você consegue pagar suas contas em dia sem problema, ou com algum tipo de sobra financeira, que é o risco. Se eu tenho menos dinheiro que conta, eu não consigo pagar as minhas contas em dia, o que é um problema. Depois, como é que você vai tentar resolver o problema? Porque não pagar as contas em dia é ruim. Não pago em dia, minha conta aumenta, pago mais juros e assim por diante. Então, liquidez significa se você consegue pagar suas contas ou não. Quem que usa liquidez? A própria empresa e depois fornecedores, bancos e assim vai. Liquidez tem alguns índices bem específicos. Separei para vocês os principais. Primeiro, liquidez corrente. Corrente significa de curto prazo. Você compara aqui ativo circulante com o passivo circulante. Qual que é a fórmula dela? Eu vou dividir o ativo circulante sobre o passivo circulante. Qual que é a ideia de você entender o que significa o resultado? Primeiro, o que é ativo circulante? Dinheiro de curto prazo. Contas principais: caixa, duplicatas e estoque. Então, nem tudo é dinheiro, mas vai virar dinheiro. E embaixo eu tenho passivo circulante, significa as contas de curto prazo. Então eu tenho dinheiro por conta numa divisão. Se eu tenho um resultado que é maior que 1, o que significa? Que eu consigo pagar as minhas contas com uma certa folga. Então, liquidez igual a 2. Como é que você explica esse resultado? Para cada R$1 que você deve no curto prazo, eu tenho 2 para pagar. Eu pago 1 e a sobra é do outro 1. Ok? O que eu vou olhar além disso? Liquidez corrente não significa que você consegue pagar as contas hoje, porque nem todo ativo circulante é dinheiro. Eu tenho duplicadas que não é dinheiro e também tenho estoque que não é dinheiro. Como é que eu vou avaliar essas questões todas? Eu vou avaliar o quanto eu consigo circular esse dinheiro no ativo circulante. Liquidez geral, ele abre um pouco o leque, vai discutir dinheiro de curto e longo prazo, que é o ativo circulante e o reserva a longo prazo, vou somar os dois, e embaixo eu tenho o passivo circulante mais longo prazo, são as contas totais. Então eu comparo dinheiro total menos permanente, dinheiro total com contas totais. A ideia é a mesma. Resultados maiores que 1, você consegue pagar suas contas, iguais a 1, consegue pagar, mas sem folga nenhuma, menor, não consegue pagar as suas contas. Não consigo pagar, eu tenho que resolver essas questões todas. Como que eu resolvo isso? Depende de cada caso. Olhando as duas, menor que você não consegue pagar. Qual seria então mais ruim, pior para a empresa? Dever não conseguir pagar a curto prazo ou não conseguir pagar a longo prazo. Pior é curto, porque você tem menos tempo para pagar essas contas. Tem que vender com mais pressa, de repente liquidar o que você vende a um preço muito mais barato, para receber rápido e pagar essa conta em dia. Então, corrente curto prazo, geral curto e longo prazo. Liquidez seca. Eu vou pegar o ativo circulante, descontar o estoque e vou dividir pelo passivo circulante. O que significa essa conta? Eu vou avaliar se a empresa, mesmo não vendendo nenhum item em estoque, ela ainda assim consegue pagar as contas dela. O estoque é a conta menos líquida do ativo. É mais difícil para você converter em caixa, em dinheiro, porque você tem que vender e receber. Duplicados você já vendeu, falta só receber, e caixa já é dinheiro. Então ele vai medir o quanto a empresa depende do estoque para vender e pagar suas contas ou não. Exemplo, eu tenho uma loja de roupa que trabalha com coleções de primavera, verão, outono e inverno. Eu tenho pouca condição de pagamento. Eu compro uma coleção para pagar a prazo. Eu preciso então vendê-la para receber, pagar o que eu devo e comprar uma coleção nova, senão a empresa para. Então,
eu tenho um estoque que ficou encalhado, não vendi nenhuma roupa de inverno. Se eu não vender, eu posso guardar esse estoque? Não. Eu não consigo vender, eu não tenho dinheiro para pagar as minhas contas. Não pagar as minhas contas, eu não compro uma coleção nova, além de pagar juros. Então, eu faço o quê? Liquido. Liquidação de inverno. Então, venda a um preço mais barato, recebo o dinheiro, pago as minhas contas, coleção nova você vai comprar a prazo. E aí vai. Então, o ciclo ele continua. Se eu dependo muito do estoque, eu tenho que fazer liquidação sempre. Liquidação sempre é um mal necessário. Para uns, mais do que para outros. Liquidez imediata mede o quanto eu consigo pagar imediatamente. Então, eu vou comparar só caixa ou caixa e banco com contas a pagar a curto prazo. De novo, no ativo circulante ou na liquidez seca, nem tudo que está ali é dinheiro à vista. O caixa é à vista, as outras contas não. Então, a pergunta aqui é a seguinte: quanto a empresa consegue pagar das contas totais hoje, imediatamente? Quem diz é liquidez imediata. Aqui uma ressalva. Liquidez imediata não tem que ser maior que 1, porque você não tem que pagar as contas num dia só. As contas vencem ao longo do tempo. Então você pode fazer um escalonamento. Recebo um valor, pago uma conta, vendo de novo, recebo outro valor, pago a minha conta e assim a coisa anda de modo sucessivo. Tá ok? Muita liquidez imediata é um dinheiro parado em caixa de modo desnecessário, porque caixa não rende nada. Você vai abrir mão de um rendimento para ter uma segurança muito maior do que você precisa. O último é o CCL, que é o capital circulante líquido. A fórmula é a seguinte: ativo circulante menos o passivo circulante. É a mesma ideia da liquidez corrente, mas aqui você faz uma subtração ao invés de você fazer uma divisão. A ideia básica é a mesma. Valores positivos você consegue pagar as suas contas com uma certa folga. Igual a zero, consegue pagar, mas não sobra nada, e maior que zero, menor que zero, você não consegue pagar as suas contas. A pergunta aqui é a seguinte, em termos de análise para cada caso de cada empresa. Quanto a empresa precisa manter de folga financeira? Uma folga mais alta, uma folga mais baixa? Resposta depende do negócio que você vai atuar. Pense, por exemplo, em compra de comida no restaurante. Como é que você paga o que você come no restaurante? Você paga à vista. Então, numa empresa como essa, a liquidez pode ser baixa, porque se você vendeu, você vai receber. Hoje não tem mais cheque como antigamente, você vai pagar ou com cartão ou com dinheiro. Então, você vai vender e você vai receber com certeza. Você pode não vender, mas se vender, você vai receber com toda certeza. Então, quando eu tenho um negócio que demanda um pouco mais de risco, eu tenho uma liquidez um pouco mais alta. Um risco menor pode ser uma liquidez um pouco mais baixa. Mas nunca uma liquidez menor que 1 que você não consegue pagar suas contas em dia. Depois, o que eu vou avaliar para ter uma liquidez boa e decidir corretamente? Primeiro, eu vou avaliar o quanto os meus ativos têm algum tipo de risco de você não vender ou não. Eu tenho um ativo que ninguém mais quer nos estoques. Eu comprei um lote de máquina fotográfica, de filme. Quem que vai comprar isso? Quase que ninguém. Então eu tenho muito dinheiro em estoque de um item que ninguém mais quer comprar. Então eu não vou conseguir transformar o estoque em dinheiro. Ou a venda a prazo. Eu vendi para muita gente sem olhar para quem era e eu não vou receber essa conta em dia. Tem muita inadimplência. Então eu tenho um ativo circulante que dá uma liquidez corrente alta, mas como eu não vou receber nem vender, não vou conseguir pagar as minhas contas em dia. Então, um problema sério é você avaliar isso. O quanto a sua venda a prazo e o estoque são sadios para você conseguir transformar em dinheiro. Depois, às vezes eu não consigo sincronizar o que eu recebo com o que eu pago. Então, eu vendi a prazo para o dia 10, mas tenho que pagar uma conta dia 5. Então, tá descompensado o que eu recebo do que eu vendo. Qual que é a resposta para isso? Eu tenho que ter um capital de giro que vai sustentar isso aqui. Às vezes com um custo mais alto que você precisa. Depois, eu tenho uma visão do estoque pessimista. Eu penso que o estoque vale 10, mas ninguém quer pagar só 5, porque ninguém mais quer. Ou porque você tem uma relação com o ramo diferenciado. Alguns ramos vendem um pouco mais rápido, tem um giro um pouco mais rápido, outros um giro um pouco mais rápido, mais devagar, depende do seu negócio. Tá?
Outro grupo de indicadores trabalha, além da liquidez, discutir sobre solvência. A empresa paga as suas contas em dia ou não? Primeiro grupo, o quanto você tem de permanente no patrimônio líquido. Isso é importante. Qual que é a ideia básica? Que eu tenha dinheiro próprio para você investir em maquinário que é a longo prazo. Você vai gerar um dinheiro de longo prazo e como não tem que pagar essa conta rápido, você não vai ter desfoque de caixa. Primeiro ponto é esse. Depois, o quanto a empresa deve, endividamento geral. Então, pense no ativo e no passivo, ok? Investimento de um lado e do outro financiamentos. O que significa quanto você deve? Então, de todo o dinheiro que você usou, quanto eu devo? Eu comprei um carro, por exemplo. O carro custou R$1.000. Dos 1.000, eu tinha 600. Emprestei 400. Neste caso, eu devo 40% do bem e 60% já está pago. Mesma coisa a empresa. Eu posso dever muito ou posso dever pouco. Qual que é a vantagem para você dever muito? Eu uso menos capital próprio e posso ter um ROI, já vamos ver o que significa isso, um pouco mais alto. Qual que é a desvantagem de dever muito? Eu posso gastar muito com juros e ficar muito alavancado, que é muito dependente de um banco. Se eu não emprestar para você de novo, eu posso não conseguir pagar as minhas contas em dia e eu não consigo comprar mais, não consigo vender e aí vira uma bola de neve. Depois, o quanto eu tenho comparando capital próprio com um capital que é meu, terceiros e próprio, né? Então, qual que é a ideia básica para você avaliar em termos específicos? Que tem um certo equilíbrio, ou no nosso caso, que aqui no Brasil o dinheiro de banco custa muito caro, que eu tenho mais capital próprio e menos capital terceiros, que é um ponto importante. E no fim, qual que é o prazo que eu tenho para pagar? Eu posso pagar a curto prazo, tem um tempo curto, é uma conta mais barata para você bancar, então o lucro pode aumentar por conta disso, mas eu tenho que pagar mais rapidamente. Ou eu devo mais a longo prazo, que é o contrário. Eu tenho uma conta com custo um pouco mais alto, devo e pago mais juros, mas tenho que pagar ao longo de um tempo maior. Então eu posso pagar menos por mês, que é o ponto fundamental. Esse é o segundo grupo de indicadores. Depois, índice de atividade, que mede a velocidade que as contas viram caixa ou vendas. Temos os primeiros, os P's, e depois os giros. Primeiro é os P's, PME, PMR e PMP. PME é o tempo dos estoques. Então, quanto tempo em dias o estoque fica no negócio? Qual que é a ideia básica para isso? PME seria bom que fosse curto. Eu compro o estoque, ou produzo o estoque, rapidamente vendo. Compro de novo, vendo rápido e assim sucessivamente. Então, PME, quanto menor, melhor. Como é que você consegue tornar o PME mais curto? Como é que eu vendo o estoque rápido? Posso pensar em promoção ou desconto. Dou um desconto, o cliente compra mais estoque, eu vendo mais rápido, o dinheiro volta para o caixa, liquidez corrente aumenta e a empresa não tem problema de solvência. Depois tem o PMR, é o recebimento das vendas. O quanto você demora para receber as suas vendas a prazo. Qual que é a ideia básica em termos de avaliação geral? Quanto menor a PMR, melhor. Melhor por dois motivos. Primeiro, o dinheiro que chega mais rápido pode ser reinvestido e você, com o dinheiro mais rápido, tem menos possibilidade de inadimplência, menos risco de você não receber pela venda que você fez. Mas eu posso ganhar também com um PMR alto, sim, se eu cobrar do meu cliente juros. Vendo com um prazo mais longo, cobro mais por isso, mas aumento também o meu risco, tá? O último é o o PMP, que é o tempo do pagamento que eu tenho com o meu fornecedor. Qual que é a ideia básica para o PMP? Quanto maior for o tempo, melhor, se não ficar muito mais caro. Por qual motivo? A empresa que tem um tempo para pagar mais alto, eu consigo vender com mais calma, não vender com pressa, não dar desconto e pagar as minhas contas em dia. Agora, se ficar mais caro, compensa pagar antes. Como é que eu vou saber disso? Eu vou avaliar cada caso. Cada caso vai ser um caso diferente. Depois temos os dois ciclos, que é uma medida de dias também, o operacional e o de caixa, que vocês conseguem ver nesse desenho aqui. Então, quem que é o meu CO, que é o ciclo operacional? É o tempo que a empresa tem para cumprir as suas ações principais. Comprar matéria-prima, produzir, vender, pagar e receber. Então, se você olhar atentamente aqui, você vai notar o seguinte.
Esse é o meu PME, é o tempo que o estoque fica na minha empresa. E esse é o meu PMR, aqui está como C, mas é PME, cobrança e recebimento. Então, se eu somo os dois, eu tenho o meu CO. Então, o tempo de caixa a caixa é o meu ciclo operacional. Pensem comigo, compro estoque, pago, produzo o material, vendo e recebo. Dinheiro sai do caixa para o estoque, duplicado se receber, recebi, volta para o caixa e o ciclo recomeça. Quanto menor for o CO, melhor para o negócio, porque você pensa que você vender mais, você vai ganhar mais lucro. Como é que eu reduzo o meu CO? Eu reduzo o tempo do estoque, então o estoque ser vendido mais rápido, e reduzo o tempo do meu recebimento, receber as contas também um pouco mais rápido. O outro ciclo é o ciclo de caixa, é o tempo que a empresa fica sem dinheiro. Quando ele começa quando você paga a duplicata, então fico sem dinheiro, e acaba quando você recebe. Então, entre pagar e receber é o seu ciclo de caixa. Se é o tempo que eu fico sem dinheiro, quanto menor for esse tempo, melhor. Menos tempo sem dinheiro, menos tempo devendo ou pagando juros. Mas qual que é o ideal do ciclo de caixa? É um ciclo de caixa negativo. O que significa isso? Que eu vou receber antes de pagar. Pensem comigo, ó. Vou comprar matéria-prima, produzir, vou vender para o meu cliente, terminei o meu CO. Vou receber pela venda e depois eu pago o fornecedor. Quem sustenta para a empresa a operação é o fornecedor, que é um dinheiro mais barato que banco. Então, CO baixo, melhor, negativo é o ideal. Primeira parte, dessa parte de indicadores, primeira parte foi análise vertical e horizontal, essa índices, liquidez, endividamento e atividade. Leiam o material, tirem suas dúvidas, assistam os vídeos e sempre pensem o seguinte, você tem que estudar o conteúdo, entender como vai ser utilizado na prática, como é que você resolve um problema complexo usando esse indicador aqui.